Bem-vindo de volta. O professor Richard Wolff se junta a nós hoje para discutir os Estados Unidos e sua tentativa de encontrar uma nova posição no mundo. Então, obrigado por voltar. Vi que Trump anunciou um dia D econômico contra o Irã e pouco depois, Scott Bessent comentou que não consegue entender por que os preços do petróleo estão subindo. Mais uma vez, isso parece absurdo, mas me fez pensar nas consequências não intencionais dessas sanções econômicas, porque, hoje em dia, as sanções são aplicadas de forma bastante descuidada. Além disso, isso está acontecendo no momento em que a própria economia dos Estados Unidos enfrenta grandes dificuldades. E não é só a economia dos Estados Unidos, mas, na verdade, todo o modelo econômico do país que lhe permite ter um privilégio tão exorbitante no mundo. Então eu queria perguntar, considerando também que outras alternativas estão sendo criadas em outras partes do mundo, para se preparar para uma possível crise econômica nos Estados Unidos, ou simplesmente para se preparar para serem elas próprias submetidas a sanções, quais você acha que podem ser as possíveis consequências não intencionais de todas essas sanções? Bem, meu palpite é que a metáfora que melhor captura, na minha cabeça até agora, o que está acontecendo é a metáfora, e eu nem sei se isso é uma representação verdadeira ou não, dos diques que seguram o mar na Holanda, e da história da criança que descobre um buraco por onde a água está passando e coloca o dedo no buraco para impedir que a água entre. Então ela percebe que o próprio fato de ter colocado o dedo faz com que outro buraco se abra, sabe, alguns metros adiante. Agora ela precisa alcançar o outro buraco, e aí fica demais. É isso que está acontecendo aqui. Acho que o que as pessoas não entendem é que o mundo chegou a um ponto em que temos uma economia verdadeiramente global, na qual, literalmente, cada parte está ligada de forma complexa a todas as outras. Seja por importações, exportações, movimentos de capital, uma coisa ou outra, direta ou indiretamente. Portanto, qualquer grande ruptura, em qualquer lugar, tem repercussões, porque tudo está conectado de maneiras incríveis pelo mundo inteiro. Isso deveria ter sido entendido, mas não foi. Se, por exemplo, o mundo multiplica o endividamento de um governo, o endividamento do setor corporativo e o endividamento das famílias. E se o dinheiro está entrando do mundo inteiro, por exemplo, pelo sistema bancário, chegando aos tomadores de empréstimos, então uma inadimplência, em qualquer lugar, tem repercussões imediatas para pessoas distantes, que podem estar mantendo quantias desproporcionais desse tipo de título, afetado por esse tipo de inadimplência. E há muitas outras repercussões. Vou dar um exemplo dos últimos dias. Com a alta do preço do petróleo, com a interrupção, que é absolutamente clara, das rotas de petróleo que saem do Golfo, você sabe, Golfo Pérsico, passando pelo Estreito de Hormuz, lugares como Japão, Coreia do Sul e outras nações asiáticas, têm tido dificuldade para obter petróleo e têm pago os atuais preços elevados por esse petróleo. Bem, isso atingiu o Japão no momento em que a situação geral do país o tornava cada vez mais dependente de financiamento em ienes, por causa dos custos mais altos decorrentes dos problemas no Irã. Com as finanças que tinham naquele momento, eles não conseguiam realmente arcar com isso. Então começaram a fazer algo que, de certa forma, poderia ter sido previsto. Talvez tenha mesmo sido previsto. Mas acho que isso se enquadra no que você chamou de consequências não intencionais. Um iene em queda, diante da alta dos preços do petróleo, que eles teriam de pagar, convertendo seus ienes em dólares, ou na moeda em que o petróleo fosse vendido, depreciaria o iene ainda mais, além do nível já baixo em que estava. E isso teria efeitos desestabilizadores. O Japão continua sendo a terceira ou quarta maior economia do mundo. É uma economia movida pelas exportações. Um iene em queda gera tipos supremos outros para o mundo.
E isso só vai se multiplicar. Isso levou o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Sr. Bessent, a organizar um empréstimo bizarro. Um empréstimo de 22 bilhões de dólares, se os números estiverem corretos, para o Japão, em euros. O objetivo era permitir que os japoneses comprassem o petróleo caro sem desvalorizar ainda mais o iene para fazer isso. Certo, ele resolveu. Mas agora surgiram novos problemas. Acontece que dentro da política dos Estados Unidos, isso pode ser apresentado como não haver dinheiro para cuidar de milhares de problemas locais muito urgentes aqui. Não temos os 22 bilhões de dólares para isso, mas temos para socorrer os japoneses a milhares de quilômetros de distância por causa de um problema cambial. Para a maioria dos eleitores americanos, isso não é bom para a reeleição do Sr. Trump, que neste momento está a apenas algumas semanas de distância. Isso é muito ruim. Então ele está tentando se inserir. Vou dar outro exemplo. Uma das coisas que o Japão estava fazendo para lidar com a queda do iene e com os problemas que um iene em queda pode desencadear no mundo todo, em seus principais mercados, foi decidir evitar gastar mais ienes com petróleo caro. Para isso, começou a vender os títulos do Tesouro dos Estados Unidos que havia acumulado. O Japão é o maior credor dos Estados Unidos no mundo. Possui mais de $1 trilhão em títulos do Tesouro americano e começou a vendê-los. Bem, sem entrar em muitos detalhes, para vendê-los rapidamente, como precisava fazer, reduziu o preço. Se você reduz o preço dos títulos do Tesouro americano, as taxas de juros dos títulos de 30 anos sobem. E uma taxa de juros mais alta nos títulos de 30 anos coloca esses títulos em forte concorrência com o único outro instrumento de 30 anos neste país: as hipotecas imobiliárias de longo prazo. A alta dos juros dos títulos do Tesouro prejudica o mercado imobiliário. Esse é um dos mercados mais importantes numa economia movida pelo consumo, como a dos Estados Unidos, e, portanto, é uma causa de recessão. Você começa a entender o quadro. Você resolve um problema e depois faz algo que na prática piora outro problema, entre a política e a economia. E mais uma vez, isso é algo que você e eu já discutimos. Esses são dilemas típicos de um império em declínio. Ao longo dos anos, ele organizou seus assuntos resolvendo um problema de cada vez, mas sem perceber que com a solução criou uma vulnerabilidade. Assim, o próximo problema será um pouco mais difícil por causa de suas ramificações. E agora chegamos a um ponto em que isso está literalmente desabando sobre nós. Temos um mercado de ações fora de controle, subindo até agora, mas a distância entre ele e a massa da população, que não possui quantidades significativas de ações, ou não possui ação nenhuma, está se tornando um problema político. Então, o próprio sucesso do mercado de ações é um fracasso no sistema político mais amplo. A única coisa comparável neste país, e ela está ligada a tudo isso, é o fato de que, nas eleições recentes, ficou claro que ser apoiado pelo maior lobby financeiro do país hoje, o AIPAC, o lobby ligado a Israel, passou a ser o beijo da morte. Agora está se tornando possível que candidatos progressistas construam sua campanha contra republicanos e democratas convencionais, dizendo: meu oponente é apoiado pela AIPAC. E aí você vence a eleição, porque as pessoas querem votar contra tudo isso. Há uma desintegração notável acontecendo neste país, e ela está ganhando velocidade. Isso fica claro, aliás, pelo número de progressistas que estão na DSA socialista, ou não estão, isso varia, mas eles estão vencendo eleição após eleição, e cada vez mais em lugares onde isso não era previsto. E o resultado é politicamente óbvio por toda parte ao nosso redor. E eu também deveria dizer que não é só na esquerda. O apoio da direita a Trump também está rachando e se fragmentando em torno de muitas das mesmas questões. Yes, well,
É difícil negar que todas essas coisas estejam acontecendo. Mas o que você está descrevendo parece indicar que o ponto de ruptura já chegou, que não há como reverter isso. Mas parece que o principal esforço de Trump é, eu acho, reorganizar o sistema econômico global, porque ele já não sustenta a predominância americana. Mais uma vez, os Estados Unidos estão enfraquecendo, como você diz. Não há mais maneiras de impedir isso. Então, o que foi feito no passado? E como os Estados Unidos poderiam tentar reestruturar esse sistema de uma forma que lhes permitisse ainda manter a posição de que desfrutavam antes? Bem, receio que neste ponto a conversa esteja se tornando notável pelo nível de depressão. Não sei que outra palavra usar. Em todos os níveis, começa a surgir uma ironia política peculiar. Deixe-me descrever essa ironia e depois volto para responder a sua pergunta. A ironia é que a esquerda progressista, por uma questão de transparência, é onde eu me situo. Então vocês estão recebendo uma perspectiva que vem dessa parte da população aqui. Mas eu me esforço muito. Mas passados, it's a pitfalls que se quer para as progressistas. Progressive democratic socialists. Is it a turn of the American population to É uma guinada da população americana rumo ao socialismo? Não, absolutamente não. É um afastamento lúcido do capitalismo? Não, não acho que seja isso. O mais próximo disso seria uma espécie de desafeição pelo capitalismo? Sim. Se você usar uma linguagem assim, você perceberia isso. Mas no fim das contas, os progressistas ainda partem do pressuposto de um sistema capitalista. Neste momento, eles realmente não conseguem pensar além disso. Eles não gostam de como ele está funcionando, mas se você fizer um apelo dizendo que podemos consertá-lo, isso provavelmente despertaria interesse. Então, qual é o apelo? Por que que eles estão vencendo eleições? Quer dizer, esta é a minha resposta. A esquerda é a única que tem algo a dizer que parece que poderia ser uma solução. É vago, não está elaborado, sim, mas há uma certa positividade nessa ideia de podemos sair por aí e fazer o governo realizar todas essas coisas boas, vamos votar, estamos cheios de jovens, não de velhos. Isso se torna importante. E é uma política eficaz por causa do estado deprimido do MAGA, do presidente, de toda aquela postura defensiva, velha, cansada. É isso que estou tentando transmitir. É isso que está acontecendo aqui. Agora, isso responde à sua pergunta da seguinte forma. Eu sei disso porque venho do mesmo sistema de universidades de elite, de onde vêm as pessoas que comandam o governo. Alguns deles são meus amigos porque estudamos juntos e assim por diante. Eles estão muito deprimidos. Falam assim: perdemos no Vietnã, perdemos no Afeganistão, perdemos no Iraque e agora estamos perdendo na Ucrânia. Militarmente, a situação é muito deprimente. A revelação, 2 semanas atrás, das condições dos banheiros do Abraham Lincoln, usados pelos marinheiros, falou diretamente a essa sensação de que tudo está desmoronando. A deterioração física do presidente, que é um tema constante de interesse neste país, mencionada o tempo todo por comediantes de programas noturnos e assim por diante, levou à noção de que a guerra no Irã está perdida. Isso agora é algo disseminado. A esquerda e a direita concordam nisso. Até o centro está reconhecendo isso, ainda que a contragosto. Ninguém tem fé de que a mais recente rodada de sanções vai lidar com aquilo que todas as rodadas anteriores não conseguiram resolver. Então, há um clima deprimido. É como ir se arrastando. A única coisa que mobiliza a direita agora, são gestos simbólicos que alimentam o que há de pior entre eles, porque são os únicos que ele ainda tem. Os supremacistas brancos, o pessoal das armas, os ativistas anti-aborto. Quero dizer, a manchete das notícias de hoje, aqui nos Estados Unidos, era a seguinte história, divulgada pela Marinha dos Estados Unidos, que atualmente está na Berlinda, como dizemos, por causa da revelação sobre o Abraham Lincoln. Because of the Abraham Lincoln
expose. What did the Navy do today? It just gives you an idea. O que a Marinha fez hoje? Isso dá uma ideia. Eles anunciaram que há um novo e enorme navio naval perto de ficar pronto, em construção, e que já estava programado há algum tempo para receber o nome de Doris Miller. Doris Miller, um marinheiro afro-americano que foi um herói quando o bombardeio de Pearl Harbor deu início à Segunda Guerra Mundial. E o navio receberia o nome dele. Uma decisão tomada, acredito, vários anos atrás. O que a Marinha anunciou? A Marinha anunciou que está considerando mudar o nome, não usar Doris Miller. E a matéria de capa traz a foto desse homem negro, um jovem marinheiro negro muito bonito, e substituí-lo, chamando o navio de Trump. By calling the ship Trump. Okay, the level of ridicule. Certo, o nível de ridicularização, o nível de horror que isso provocou, até entre muitos dos apoiadores dele, os apoiadores de Trump. Só os supremacistas brancos gostaram. Para eles, é exatamente isso que querem ouvir. O restante do grande anúncio do governo foi o fim do programa Head Start. Esse foi um programa criado há cerca de 50 anos para dar apoio especial a crianças pequenas de bairros pobres nas escolas públicas, financiando professores e programas para compensar a baixa qualidade das escolas às quais elas eram destinadas. Meu pai atuou nos Estados Unidos, ajudando a criar o programa Head Start, há 50 anos. É uma vergonha esse ataque contra os afro-americanos e a retirada do que resta do programa Head Start. É isso que temos, e isso deprime a população. Mais do que qualquer outra coisa, torna a política feia, suja, nojenta e repulsiva. Se você acrescentar a isso a especulação interminável sobre a jovem um tanto perturbada, que agora está muito próxima de Trump o tempo todo, todos os dias, é um espetáculo de disfunção. E meu palpite é que se eles não tirarem o proverbial coelho da proverbial cartola, correm o risco de uma derrota terrível em novembro, quando tudo isso chegar ao auge. Porque nas últimas semanas da corrida eleitoral, os democratas vão encontrar coragem para dizer algumas dessas coisas que até agora lhes faltou dizer. Se não for para ganhar a eleição, então para reduzir o apelo da ala mais progressista, que agora está se deleitando com os holofotes por ser a única a demonstrar algum tipo de atitude positiva. E, quando se trata da economia, que é a minha especialidade, o nível dos problemas é simplesmente espetacular. O orçamento do ano que vem, que precisa sair nas próximas semanas, terá outro déficit, provavelmente maior do que o déficit anterior, no momento em que a capacidade dos Estados Unidos de tomar dinheiro emprestado é um problema. Se eles tomarem empréstimos à taxa normal de 30 anos, terão que pagar mais de 5,25% de juros. Isso vai matar o mercado de hipotecas. Eles não podem fazer isso, então vão ter que recorrer a prazos mais curtos. Mas os prazos mais curtos estão subindo para mais de 4,5%. Nós já gastamos, só para vocês terem uma ideia, mais de $1 trilhão só com juros. Certo? Então o povo americano vai ouvir dos democratas. Isso eles vão fazer, espero. Talvez nem façam isso. Mas os progressistas, com certeza, porque eu vou escrever parte disso. Então posso garantir, eles vão dizer o que significa que cada um de vocês, americanos, está pagando juros. E para onde vão esses juros? Para as pessoas que emprestam dinheiro ao governo. Bem, quem são elas? Bem, eles são as pessoas mais ricas e as maiores corporações do país. E aí vem o ponto decisivo. Como professor de economia, eu explico que as corporações e os ricos têm dinheiro para emprestar ao governo, porque o governo não os tributa. Os grandes cortes de impostos do primeiro governo do Sr. Trump e depois novamente do segundo governo dão a eles esse dinheiro. Então, por não terem de pagar impostos, o mesmo dinheiro que teriam de pagar em impostos é emprestado ao governo. E aí somos nós que pagamos por isso. Quando termino esse discurso, vocês precisavam ver essas plateias. E muitas vezes são pessoas que não têm nenhuma simpatia pela esquerda.
sympathetic to the left at all. As it sort of comes clearer. À medida que fica mais claro que há conflitos que não podem ser resolvidos de uma forma aceitável, você vê, na esfera econômica, algo não muito diferente da guerra no cenário iraniano, em que tudo que o presidente tentou parece não funcionar. Nós os bombardeávamos, lançávamos mísseis contra eles, impunhamos bloqueios, e parece que nada, absolutamente nada, acontece. O presidente diz que está tudo bem no Estreito de Hormuz, e então outras agências do próprio governo explicam que nada está acontecendo no Estreito de Hormuz. Isso é impossível de sustentar no longo prazo. E com isso quero dizer de 6 meses a 1 ano. Ele não consegue. Não consegue. I mean, 6 months to a year, he can't.